Olá, 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 meus queridos estudantes de educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Bora lá? Pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso trabalho com notação científica, né? Estamos indo para a nossa quinta aula trabalhando com esse tópico e a aula de hoje vai continuar nas conversas que tivemos nas aulas passadas. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou? Então, quando a gente estava conversando sobre notação científica, a gente conversou sobre a necessidade de representar números muito grandes ou muito pequenos por meio de uma forma mais simples, né? Utilizando ali menos algarismos, utilizando ali uma forma mais fácil de fazer essa leitura e essa interpretação. Perceber esses números que são muito grandes ou muito pequenos em textos e em contas matemáticas exige muito da gente. Então, ter uma forma de representar esses números simples, de forma simples, ajuda bastante, tanto na leitura, quanto no entendimento, quanto no nosso trabalho com a matemática. A gente brincou um pouquinho com essa representação, não é isso? A gente representou números muito grandes utilizando a notação científica, representamos números pequenos utilizando essa mesma notação científica, percebemos a necessidade de andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda, a fazer, se necessário, a representação. Percebemos também que quando temos um número cuja representação da notação científica, o expoente é negativo, estamos falando de um número muito pequeno. E quando o expoente é positivo, estamos falando de um número muito grande. Tudo isso foi conversado nas nossas aulas anteriores. Na aula de hoje, o nosso foco será um pouquinho diferente. O nosso foco hoje será no trabalho com o inverso. Temos ali a representação da notação científica e vamos buscar a representação usual, ver como se dá esse trabalho da volta aí dessa ideia. Bora lá? Então, vamos fazer algumas atividades que trabalham com essa ideia. Reescreva o número a seguir na sua forma usual. Bem, temos aqui a representação de um número em notação científica. O número é o 3,84 vezes 10 elevado a 5. Então, primeira coisa que podemos dizer a respeito desse número é que trata-se de um número que é um número grande, não é isso? Por que eu falo isso? Porque o nosso expoente aqui, ó, deixa eu só ativar minha caneta. O nosso expoente, ele é positivo. Pelo expoente ser positivo, já podemos ter certeza que essa representação trata-se aí de um número que é um número grande. E como a gente faz essa representação, a gente anda com a vírgula para a esquerda, não é isso? A gente está reduzindo o número aí para fazer essa representação. E aqui faremos a mesma coisa, só que agora o nosso trabalho é inverso. Antes, a gente andava com a vírgula para a esquerda, para diminuir o número. Agora, a gente vai precisar andar com a vírgula para a direita para esse número aumentar e percebermos, então, qual é a sua representação usual. O que indica para a gente como a gente anda com essa vírgula, como a gente faz essa redução, como que a gente faz esse movimento? Primeiro, a gente sabe que o nosso expoente, ele dita para nós qual é a quantidade de casas decimais ou de casas aí de valor posicional que o nosso número andou. Então, ao saber disso, sabemos que essa vírgula aqui, ela vai deslocar um total de 5 casas. 5 casas para a direita, porque estamos falando de um número que é um número grande. Então, essa representação exige aí o acréscimo de zeros ao longo do número para fazer com que essa vírgula se mova para obtermos a representação usual. Então, tínhamos 3,84 vezes 10 elevado a 5. E agora a gente vai precisar andar com essa vírgula. Sabemos que tanto 3, quanto 8, quanto 4 faz parte dessa representação, não faz? Essa vírgula, ela vai se locomover. Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas posicionais. Por que eu sei que é 5? Porque o nosso expoente, ele é 5. Então, com a vírgula andando já 2 casas e parando aqui depois do 4, eu preciso acrescentar 3 casas para essa vírgula andar. Então, ela saiu do vírgula 84, passou para o 8, passou para o 4, depois 0, 0, 0 e parou aqui. Parou aqui.
Então, o número representado para a gente é o número 384 mil. E vamos ver se é isso mesmo? Vamos fazer o processo agora de representar o 384 mil em notação científica para ver se é isso que obtemos mesmo. 384 mil. Nossa vírgula está aqui, vamos andar com ela até aqui, entre o 3 e o 8. Então, andamos 1, 2, 3, 4, 5. Então, corretamente, temos o 3,84 vezes 10 elevado a 5. Então, está aqui a representação usual do nosso número, que estava escrito em notação científica, e aqui a gente tem aí a representação em notação científica para validar a nossa resposta. Seguimos, então? Podemos seguir? Olha só, eu tenho o número 3,0 elevado a 10, vezes 10 elevado a 8. Então, agora, a gente tem essa representação do 3,0 vezes 10 elevado a 8, e a gente vai fazer o quê? Da mesma forma que o anterior, vamos analisar o nosso expoente. O nosso expoente é 8, a gente então tem 8 casas decimais para fazer essa locomoção da vírgula. 8 casas decimais não, 8 casas posicionais. A gente vai andar com essa vírgula 8 vezes. Então, eu sei que eu tenho que ter o 3 nessa representação, o 0 e o 0 estão ali acompanhando, e se eu movo a minha vírgula para aqui, ó, para essa região, eu vou precisar mover ela mais quantas vezes? Olha só, eu movi ela 1, movi 2, eu preciso mover mais 6 vezes, né? Então, eu vou ter aí 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aí, então, a quantidade de casas decimais que eu vou precisar locomover essa vírgula para chegar no número. Então, o nosso número aqui é o 300 milhões. Então, o 300 milhões, ele pode ser representado como 3 vezes 10 elevado a 8. Por quê? Precisamos mover 8 casas para chegar ao número usual. Vamos validar essa resposta nossa? Como? Transformando 300 milhões em notação científica. Eu estou com a minha vírgula aqui, eu vou jogar ela aqui, ó, para entre o 3 e o 0. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, ao deslocar as 8 casas, eu terei 3,00 vezes 10 elevado a 8. Então, novamente, temos a resposta aí correta dessa representação. Temos a representação certinha aí da forma usual e da forma na notação científica. Olha só, eu tenho agora o número 1,39 vezes 10 elevado a 6. Vamos pensar então que precisaremos novamente fazer o deslocamento dessa vírgula e a gente vai deslocar essa vírgula para a direita porque eu quero que esse número cresça, ele tem que expandir aqui para mim. Então, para ele expandir, para ele crescer, eu preciso deslocar a minha vírgula para a direita. Um total de quantas casas posicionais? 6 casas posicionais. Então, eu vou deslocar ele 6 casas posicionais. Então, eu tenho aí o número 1,39 vezes 10 elevado a 6. Eu sei que o 1, o 3 e o 9 já fazem parte do número. E eu desloquei já a minha vírgula 2 casas. Então, faltam quantas casas para serem deslocadas? Faltam 4 casas. Vamos ver se é isso mesmo? Ao percebermos esse número em forma de notação científica, a gente volta nessa situação? Olha só, fazendo o 1.390.000 em notação científica. Nossa vírgula está aqui, eu vou colocar ela entre o 1 e o 3, então eu vou mover ela quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,39 vezes 10 elevado a 6. Então, das duas formas, então, para a gente ficar bem claro o processo. Estamos trabalhando com notação científica, estamos percebendo os números muito grandes, muito pequenos, e aqui estamos fazendo o trabalho de identificar, por meio da notação científica, quem é o número na sua forma usual. E validando a nossa resposta por meio da representação da notação científica aqui. Então, vamos continuar os nossos exercícios.
lembrando um pouquinho mais dessas informações. Bora lá? Então, aqui a gente tem o 1,0 vezes 10 elevado a menos 3. Estamos falando, então, da representação desse número em sua forma usual. Vamos fazer isso? Olha só, fazendo essa representação, eu tenho o 1,0 vezes 10 a menos 3. Eu vou precisar locomover com a minha vírgula, mas agora eu estou trabalhando com um número negativo no nosso expoente. Então, eu preciso andar com a minha vírgula para a esquerda. Eu vou precisar diminuir esse número para representar ele corretamente. Trata-se aqui, então, de um número pequeno. O nosso expoente negativo indica isso para a gente. Toda vez que trabalhamos com expoente negativo, estamos falando de um número pequeno. Quando trabalhamos com expoente positivo, estamos falando de um número grande. Essa é a diferença. Atente-se a isso. Então, agora, a gente vai buscar representar o número 1 de forma... representar o 1 vezes 10 elevado a menos 3 em sua forma usual, que vai ser o número 0, alguma coisa. Vamos fazer isso? Olha só. Temos, então, o 1 e o 0, o 1 fará parte do nosso número, né? Eu tenho 1, o 0, e eu preciso deslocar quantas casas? Eu preciso deslocar 3 casas. Então, se eu estou com a minha vírgula aqui e passo ela para a esquerda, eu já andei uma. Então, eu preciso andar mais 2 casas para chegar no nosso número. Então, nossa representação será a representação 0,001. Esse vai ser o número que, ao transformarmos em notação científica, chega para a gente o 1 vezes 10 elevado a menos 3. Ficou claro para vocês, pessoal? Conseguiram entender esse movimento? Quando fazemos essa representação na forma de um número pequeno, estamos diminuindo ele. Por isso, andamos com a nossa vírgula para a direita, tá certo? Para a esquerda, desculpa. Quando fazemos a representação de um número grande, andamos com ela para a direita. Número pequeno, voltamos para a esquerda. Beleza? Vamos seguir então agora? Olha só. Próximo número continua sendo um número muito pequeno, né? Temos aqui então o 1,2 vezes 10 elevado a menos 10. Trata-se de um número muito pequeno, porque eu vou deslocar a minha vírgula aí 10 unidades posicionais, né? 10 valores posicionais vão ser deslocados. Então, para fazermos isso, precisamos entender o movimento da nossa vírgula. Nossa vírgula, então, fará um movimento de deslocamento para a esquerda. Ao deslocar nossa vírgula para a esquerda, estaremos, então, representando esse número. Vamos fazer isso? Então, temos aqui o número 1,2 vezes 10 elevado a menos 10. E eu vou precisar deslocar quantas casas? 10 casas, não é isso? Então, eu já sei que o 1 e o 2 fazem parte do meu número, né? Ele está indicado aí pra gente. Ele está indicado. Ao andar com a nossa vírgula, a gente vai andar apenas uma casa. Então, eu preciso acrescentar 9 zeros, 3, 6, 9 zeros, para conseguir dizer aí quem é este número. Eu tenho, então, o 1,2 vezes 10 elevado a menos 10, e eu vou ter aí um total de 9 zeros aí representando. Para ler esse número, vocês percebem que é um número já difícil de fazer a leitura, não é? Eu estou falando do 0,0000000000112. Então, é um número cansativo. Vamos tentar ver se estamos corretos? Para fazer isso, basta a gente fazer o caminho inverso. Então, eu vou andar com a minha vírgula novamente. Eu vou andar com ela para o outro lado, né? Vou andar com ela para a direita. Eu quero representar o número, então, eu vou fazer o caminho inverso, jogando a minha vírgula aqui. E ao fazer isso, eu vou andar com a minha vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, realmente, eu andei com a minha vírgula 10 casas posicionais. Então, o meu expoente está certo e é o menos 10. Vamos para mais uma? Então, temos aqui o 9,19 vezes 10 elevado a menos 7. Mesmo movimento, mesma ideia. Estamos trabalhando aí com a representação de um número pequeno. Beleza? Então, vamos seguir a nossa ideia, que é andar com a nossa vírgula. Sendo um número pequeno, sendo o nosso expoente negativo, eu preciso deslocar a minha vírgula para a
esquerda, esse número é um número grande, eu preciso deixar ele pequeno, preciso deixar ele muito pequeno. A ideia do retorno aí, da notação científica para a forma usual, quando o nosso expoente é positivo, é porque temos um número pequeno e precisamos crescer. Aqui é o inverso. Eu tenho um número grande, eu preciso diminuir ele. Então, vamos fazer isso com 9,19. Bora lá. Eu tenho, então, o 9,19 vezes 10 elevado a menos 7. Para finalizar, então, a nossa aula, vamos fazer este exercício aqui. 9,19 vezes 10 a menos 7, eu tenho, então, que o 9, o 1 e o 9 fazem parte do meu número, né? Eu já vou deslocar a minha vírgula uma casa aqui para depois do 9. E então, faltam deslocar quantas? 6 casas. Então, eu vou acrescentar 6 casas aí, posicionais, para a minha vírgula se deslocar. Então, 9,19 vezes 10 elevado a menos 7 torna-se o 0,000000919. Beleza? Ficou claro para vocês a ideia, pessoal? Ficou tranquilo? Conseguiram pegar o movimento? Espero que sim. Espero que esteja claro para vocês o que estamos fazendo aqui. Nossa próxima aula será a nossa última aula de notação científica e voltaremos a falar sobre esse tópico, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.